Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. Hoje falaremos sobre a perigosa escalada militar entre Estados Unidos e Irã no Estreito de Hormuz, os novos capítulos da guerra na Ucrânia com ataques a Moscou e um cessar-fogo estratégico. Abordaremos também a crescente instabilidade no Mali e as expectativas da diplomacia brasileira. Fique com a gente e entenda como esses eventos afetam a sua vida. O Estreito de Hormuz, uma das mais vitais e estratégicas rotas marítimas do mundo, tornou-se palco de um confronto naval direto e alarmante entre as forças dos Estados Unidos e do Irã. A tensão, que já era latente na região, explodiu com relatos conflitantes de ataques e retaliações. Washington acusa a marinha iraniana de agredir navios comerciais e militares, culminando em uma batalha que, segundo fontes americanas, resultou no afundamento de 6 embarcações iranianas. O incidente eleva drasticamente o risco de um conflito em larga escala no Golfo Pérsico. Teherã, por sua vez, nega categoricamente as acusações de agressão, afirmando que suas forças navais apenas emitiram disparos de alerta e impediram a entrada de navios de guerra americanos em suas águas territoriais. Esta versão diverge radicalmente da narrativa americana, que descreve um ataque deliberado e uma resposta defensiva robusta. A falta de um consenso sobre os fatos agrava a incerteza e a volatilidade da situação, tornando cada declaração uma peça crucial no tabuleiro geopolítico. A retórica escalou rapidamente após o confronto. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido por sua postura agressiva contra o Irã, emitiu um aviso contundente, declarando que o Irã será varrido da face da terra se atacar embarcações americanas. Essa declaração, embora de um ex-líder, ressoa profundamente nos corredores do poder em Washington e Teherã, sublinhando a gravidade da crise e a disposição de usar força militar. O impacto econômico de tais confrontos é imediato e severo. O Estreito de Hormuz é a principal artéria para o transporte de petróleo do Oriente Médio, e qualquer interrupção na passagem de navios-tanque pode provocar uma disparada nos preços globais do petróleo. A instabilidade na região já começa a ser sentida nos mercados internacionais, com investidores reagindo com nervosismo à possibilidade de uma interrupção prolongada no suprimento de energia. Este incidente não é isolado, mas sim o mais recente capítulo de uma longa história de desconfiança e antagonismo entre os dois países, com o programa nuclear iraniano e a presença militar dos Estados Unidos na região sendo pontos de atrito constantes. A comunidade internacional observa com apreensão, temendo que um erro de cálculo ou uma escalada não intencional possa desencadear um conflito de proporções catastróficas, com repercussões globais. Analistas de segurança alertam que a região está à beira de um precipício. A presença de múltiplos atores militares, a proximidade geográfica e a natureza imprevisível de alguns líderes aumentam o risco de um confronto maior. A diplomacia, que deveria ser a ferramenta primária para desescalar, parece cada vez mais ausente, dando lugar a uma perigosa demonstração de força. O mundo aguarda os próximos passos, ciente de que a paz no Golfo Pérsico está por um fio e que as consequências de uma guerra podem se estender muito além das fronteiras do Oriente Médio, afetando a economia global e a segurança internacional. A guerra na Ucrânia ganha novos contornos, com a capital russa, Moscou, sendo diretamente atingida por um drone ucraniano em um ataque que precede as celebrações do Dia da Vitória. Este incidente marca uma escalada significativa, demonstrando a capacidade de Kiev de levar a guerra para o território inimigo, mesmo em áreas consideradas seguras. O alvo, um arranha-céu de luxo, simboliza a ousadia da ofensiva e a vulnerabilidade da defesa aérea russa, gerando preocupação na população e nos círculos de poder do Kremlin. Em resposta a este ataque e à crescente pressão internacional, a Rússia declarou um cessar-fogo unilateral de 24 horas na Ucrânia, previsto para coincidir com as celebrações do Dia da Vitória, entre 8 e 9 de maio. Esta trégua, no entanto, é vista com ceticismo por Kiev e seus aliados ocidentais, que a consideram uma manobra tática, e não um genuíno gesto de paz. A Ucrânia, inclusive, solicitou explicações sobre os termos e intenções deste cessar-fogo, dado o histórico de violações anteriores. Paralelamente, a Rússia emitiu um alerta severo, ameaçando um ataque massivo ao centro de Kiev caso o cessar-fogo fosse interrompido ou desrespeitado pelas forças ucranianas. Esta ameaça adiciona uma camada de tensão à já frágil situação, sugerindo que a trégua pode ser usada como pretexto para futuras ofensivas, ou como uma forma de testar a disciplina militar ucraniana e a coesão de seus aliados. No campo de batalha, a brutalidade do conflito persiste. Um míssil russo atingiu uma área comercial na cidade de Merefa, no nordeste da Ucrânia, resultando na morte de 6 pessoas e deixando mais de 30 feridos, incluindo uma criança de 2 anos. Este ataque indiscriminado contra civis e infraestrutura não militar sublinha a devastação contínua da guerra e a violação das leis humanitárias internacionais, gerando condenação global. A celebração do Dia da Vitória na Rússia, que marca a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, é um evento de grande simbolismo nacional. A tentativa ucraniana de perturbar estas celebrações e a resposta russa com um cessar-fogo e ameaças transformam a data em mais um ponto de tensão geopolítica, onde a história e o presente se entrelaçam em um confronto de narrativas e poder. Analistas militares observam que a estratégia de drones ucranianos contra Moscou é uma tentativa de desmoralizar o inimigo e demonstrar que a capital russa não está imune ao conflito, enquanto o cessar-fogo russo pode ser uma tática para reagrupar forças ou para ganhar vantagem propagandística, apresentando-se como um ator que busca a paz.
A complexidade dessas manobras torna o futuro próximo da guerra ainda mais incerto. O mundo continua a assistir a este conflito com a respiração suspensa, ciente de que cada movimento, cada ataque e cada declaração pode alterar o curso da guerra e ter implicações duradouras para a segurança europeia e global. A busca por uma solução diplomática parece cada vez mais distante, enquanto a violência continua a ceifar vidas e a destruir nações. A nação africana do Mali, já há muito tempo mergulhada em uma profunda crise de segurança e política, vê sua situação deteriorar-se ainda mais com a ascensão do líder militar, Coronel Assimi Goïta, que se autoproclamou ministro da Defesa. Esta movimentação ocorre após o assassinato do ministro da Defesa anterior, em uma série de ataques violentos atribuídos a grupos ligados à Al-Qaeda e a separatistas tuaregues. A consolidação do poder nas mãos de Goïta é um claro sinal da gravidade da instabilidade que assola o país, gerando preocupação entre seus vizinhos e a comunidade internacional. A morte do ministro da Defesa é apenas o mais recente episódio de uma onda de violência que tem se espalhado por grande parte do Mali. Grupos jihadistas e separatistas têm explorado a fragilidade do Estado para expandir sua influência, realizando ataques contra militares, civis e infraestrutura. A incapacidade do governo central de controlar a situação tem levado a uma crescente desconfiança e ao colapso da autoridade em várias regiões, abrindo espaço para a atuação de milícias e grupos terroristas. A decisão de Goïta de assumir diretamente a pasta da defesa reflete a urgência da crise de segurança, mas também levanta questões sobre a concentração de poder e o futuro democrático do Mali. Críticos argumentam que esta medida pode consolidar ainda mais o regime militar, afastando o país de uma transição para um governo civil e democrático, prometida após os golpes de Estado que o levaram ao poder. A comunidade internacional, que já impôs sanções ao Mali, observa com cautela. O Mali tem sido um campo de batalha crucial na luta contra o terrorismo no Sahel, uma região vasta e porosa que se estende pelo norte da África. A retirada de forças francesas e de outras nações europeias, bem como a crescente influência de mercenários russos do grupo Wagner, complicou ainda mais o cenário. A instabilidade no Mali tem o potencial de desestabilizar toda a região do Sahel, criando um vácuo de poder que pode ser preenchido por extremistas. A economia maliana, já fragilizada pela pobreza e pela corrupção, sofre ainda mais com a insegurança generalizada. O investimento estrangeiro diminui, o comércio é interrompido e a ajuda humanitária enfrenta desafios logísticos e de segurança. A população civil é a mais afetada, com deslocamentos em massa, fome e falta de acesso a serviços básicos, exacerbando uma crise humanitária já severa. O aumento da violência e a consolidação do poder militar no Mali são sintomas de um problema maior na região do Sahel, onde a governança fraca, a pobreza extrema e a proliferação de armas criam um terreno fértil para a insurgência. A ausência de uma estratégia regional coesa e o foco em soluções puramente militares têm se mostrado insuficientes para conter a maré de instabilidade. Diante deste cenário sombrio, o futuro do Mali e da região do Sahel permanece incerto. A comunidade internacional enfrenta o desafio de encontrar um equilíbrio entre a pressão por reformas democráticas e a necessidade urgente de combater o terrorismo, sem exacerbar ainda mais uma crise que já tem repercussões para a segurança global. No cenário político brasileiro, as atenções se voltam para a diplomacia internacional, com a expectativa de um encontro crucial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. O vice-presidente Geraldo Alckmin expressou otimismo, esperando que o diálogo seja pautado por uma boa química entre os dois líderes. Este encontro, embora entre um chefe de Estado em exercício e um ex-presidente, é de suma importância, dada a influência contínua de Trump na política americana e as complexas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. A possibilidade de um diálogo construtivo entre Lula e Trump é vista como um passo positivo para a reconfiguração da política externa brasileira. Sob o governo anterior, as relações com os Estados Unidos foram marcadas por alinhamento ideológico, mas também por tensões em pautas como o meio ambiente. O governo Lula busca uma abordagem mais pragmática e multilateral, e um bom relacionamento com figuras influentes de ambos os lados do espectro político americano é estratégico para os interesses nacionais. Os temas em pauta para um eventual encontro seriam vastos, abrangendo desde cooperação econômica e comercial, com foco em minerais estratégicos e dados digitais, até questões de segurança regional e global. A posição do Brasil em relação a conflitos como a guerra na Ucrânia, as relações com a China e a agenda ambiental são pontos de interesse para Washington, e a capacidade de Lula de navegar por essas questões com diferentes interlocutores americanos é crucial. Recentemente, a Zâmbia, uma nação africana, demonstrou a complexidade das relações com os Estados Unidos ao atrasar acordos de minerais e dados, buscando uma parceria de igual para igual, não de ajuda. Esta postura de autonomia estratégica ressoa com o desejo do Brasil de ser um ator global mais independente. A forma como Lula e Trump abordariam a cooperação em áreas sensíveis como tecnologia e recursos naturais pode sinalizar a direção futura da diplomacia brasileira com a potência americana. Internamente, o governo Lula também enfrenta desafios, como a discussão sobre mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, uma pauta defendida por aliados do presidente para modernizar a corte. Embora pareça um assunto doméstico, a estabilidade institucional de um país de dimensão continental como o Brasil tem repercussões na sua imagem e capacidade de negociação no cenário internacional.
A economia brasileira, apesar de desafios globais como a guerra na Ucrânia, tem mostrado sinais de resiliência. A indústria, por exemplo, registrou crescimento em abril impulsionada pela demanda externa. Este cenário econômico robusto fortalece a posição do Brasil nas negociações internacionais, permitindo uma postura mais assertiva em pautas como a busca por parcerias estratégicas e a rejeição de imposições externas. O encontro entre Lula e Trump, portanto, transcende a mera formalidade. Ele representa um momento de ajuste e realinhamento para a política externa brasileira, com potenciais impactos nas relações comerciais, na cooperação tecnológica e na posição do Brasil no xadrez geopolítico global. A boa química esperada por Alckmin pode ser o catalisador para uma nova fase de engajamento entre duas das maiores democracias do hemisfério. Chegamos ao fim de mais uma edição do Daily World Minute, onde desvendamos as complexas tramas da geopolítica global. Agradecemos por sua audiência e por nos acompanhar nesta jornada de análise aprofundada. Para não perder nenhuma atualização e continuar por dentro dos eventos que moldam o nosso mundo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Sua participação é fundamental para mantermos o jornalismo de qualidade. Até a próxima!